Olá, sou Elton Fleck da Silveira, analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para esta terceira aula, teremos como conteudista e instrutor novamente o Dr. Onildo Nunes. Ele abordará o tema polinização do maracujazeiro, com importantes informações para o sucesso desta prática, fundamental para o cultivo. Boa aula! Desejamos que aproveite bem os conteúdos. Lembre-se de acessar as leituras adicionais. Bom proveito! Então, qual é o processo, o que é que a Embrapa Mandioca e Fruticultura tem feito no sentido de cultivar, seja ela destinada para a parte de orgânico ou mesmo para a parte do sistema convencional, tá? Então, a gente tem vários problemas, o Raul vai abordar para vocês um pouco das principais doenças do maracujá, mas uma das doenças mais sérias do maracujá é a virose do endurecimento dos frutos, tá? Então, a gente identificou no nosso pomar que tem umas cultivares que são resistentes a esse vírus, cultivar não, uma espécie que tem resistência à virose e que também tem tolerância à seca e são precoces. Essa cultivar é conhecida como Passiflora cicinata ou maracujá da caatinga, que ela é muito comum em regiões semiáridas. Você vai passar na região semiárida, está tudo seco e ela está lá produzindo flores e frutos. Tá? Então, cruzamos essa espécie com o nosso maracujá comercial, ou maracujá amarelo, né? E através do processo de seleção, identificação lá das plantas com potencial agronômico e tolerância à virose, chegamos a esse material aqui, né? Que é o nosso híbrido, que vai ser lançado futuramente, tá? Que é um maracujá que apresenta as características completamente muito parecida com o nosso maracujá comercial, além de ser precoce, como eu vou mostrar no slide seguinte, tá? Então, a comparação, o processo de seleção, você avalia também o vigor da planta, né? Vigor associado à capacidade da planta produzir flores e frutos. Não adianta você ter uma planta vigorosa que só produz massa foliar e não produz flores e frutos, né? Então, aqui comparando o material, né, com o outro, então você percebe perfeitamente que esse material é superior em relação a esse aqui. Então, esse aqui é eliminado e esse aqui é selecionado no processo de seleção do melhoramento. Então, aqui, em relação à virose, né, o material, uma cultivar que o produtor utilizava na região, e uma cultivar melhorada, mostrando as diferenças marcantes, né, em relação a vigor e mesmo até a tolerância ao vírus. Aqui, o material já em fase de produção, em teste de produção, aqui na região do Recôncavo da Bahia, tá? 4 meses a planta já tem bastante fruto, né? E um padrão de classificação para comercialização interessante. Então, aqui, o peso médio variou de 290 até 397 gramas, né, por fruto. O peso de polpa varia de 70 a 146 gramas, né, de materiais superior a isso também. Outra linha que a Embrapa focada justamente nesse aqui. Esse é o maracujá que existe no Brasil, mas mais nas regiões de altitude, né, e de clima frio, a região mais sul do país, tá? Então, esse aqui é o maracujá, que é maracujá roxo puro ou gulupa, bastante cultivado, né, no Peru e no Equador, no Peru e na Colômbia. A Colômbia tem essa cultivar como uma das principais cultivares que é exportado para países da Europa. Então, são frutos pequenos, né, do tamanho, eu diria assim, de uma bola de sinuca, tá? E que o mercado europeu utiliza para o consumo in natura, ou seja, abre com a colher mesmo consome, porque ele tem um sabor mais adocicado em relação a cultivar amarelo, tá? Então, a gente aqui na Embrapa identificou alguns materiais roxos dentro de uma população de avaliação de híbrido para maracujá amarelo. Então, a gente viu que tinha um gradiente de coloração diferente, então a gente focou na seleção de cultivares com característica roxo escuro, tá? Por quê?
Porque quando compara esse maracujá com esse aqui amarelo, a gente notou que esse maracujá ele tem um alto Brix, né? Um alto Brix, baixa acidez, que essa relação, quando você consome a polpa, você sente que ela é a mais adocicada em relação ao maracujá amarelo. Então, a gente está trabalhando nesse maracujá tanto para 2 nichos de mercado. O mercado de fruta fresca, focado no futuro para exportação, que a gente não exporta esse maracujá, e o mercado de indústria de processamento de suco. Aqui os gráficos só para mostrar que existe uma ampla variação, né, na população inicial, quando a gente, para o peso do fruto, a gente tem fruto que varia de 40 gramas até quase 400 gramas, né? Nós temos fruto com rendimento de suco que varia de 5, que é praticamente isso aqui, é eliminado, não presta, a fruto com 65% de rendimento de suco, tá? Então, qual é a ideia dessa população? É a gente aumentar o Brix, diminuir a acidez para que ela fique mais palatável para o consumo fresco. E também para atender a indústria de processamento. Tá? Então, aqui é o material já com a característica fixada para a coloração de cor de casca. Então, o mercado europeu ele é bem exigente em relação ao tamanho, por isso que no processo seletivo a gente diminuiu, focou mais em frutos menores, mas eu vou mostrar para vocês também que tem a parte de seleção para frutos maiores também, para atender justamente o nosso mercado interno. Aqui está o rendimento de suco, né? Nota que o maracujá roxo ele tem uma coloração marcante, né? Um amarelo alaranjado marcante. Cada saquinho desse é um fruto, então tem um alto rendimento de suco. Percebe-se que pelo preenchimento de polpa, né? Isso é bastante interessante quando a gente fala para a exploração de suco, né? Para a indústria. Mais uma foto mostrando detalhes dos frutos. E aqui a seleção para maracujares maiores, né, para atender justamente a indústria também de processamento, né. Então, aqui a gente está, essa aqui é a etapa, a gente está fazendo um processo seletivo, né, o programa de melhoramento está fazendo um processo seletivo, para fixar a cor, né, uniformizar o padrão do fruto, e o rendimento de polpa. Nota-se que a gente já tem alguns materiais bem interessantes, com alto rendimento de suco, né? Vê aqui que a cavidade está totalmente preenchida, e outros também, assim, grandes, com bastante polpa. Aqui detalhes do suco do maracujá. Então, qual a outra estratégia que a Embrapa tem utilizado? É a que a gente chama de clonagem. Esse processo aqui existe no produtor que ele tem uma estrutura, ou que a região dele, o clima não seja tão seco, né, e quente, né? Então, aqui você identifica uma planta com características desejáveis, né, clona o ramo com 1 ou 2 gemas, uma gema, 2 gemas, e coloca ela para enraizar em um substrato adequado, tá? Isso depois que a planta enraiza, você transplanta para saquinhos e, posteriormente, você leva isso para o campo. É importante que, no campo, as filhas sejam misturas de clones com características parecidas, mas que sejam plantas diferentes, porque, se for clones, a mesma planta não vai produzir. Aqui mostrando detalhe da propagação vegetativa, né? Pega muito, o índice de pegamento é muito alto, acima de 90%. Tá? Para quem tiver interesse em como é que realiza essa clonagem, existe uma publicação da Embrapa que é livre, né? Você pode baixar, que é da unidade Embrapa Mandioca e Fruticultura. Tá? Aqui mostrando uma área de produção em termos de vigor, a planta não fica nada a desejar, uma planta por semente, né? Mas aqui lembramos que é uma mistura de clones com características parecidas. Aqui uma área de produção, plantas por estaca e planta por semente. Você nota que aqui a planta está vigorosa e a planta por semente ainda está em formação. Aqui já está em produção e aqui está iniciando. Qual é a vantagem disso, pensando no sistema orgânico ou no sistema mesmo, até mesmo convencional? É que você antecipa a sua produção, você expõe menos tempo a planta ao ataque de pragas e doenças, e com isso você tem um retorno econômico mais rápido, tá? Isso aqui ainda é nível de pesquisa, a gente tem um gargalo ainda, que é justamente
como a gente produzir isso aqui em alta escala. A gente já conseguiu produzir em mini estacas esses clones, e agora a gente está negociando com a empresa para que ela assuma esse processo de produção em escala comercial. Um outro problema sério que o Raul vai falar para vocês é o fusário, que é um fungo de solo, que ele invade os vasos, e entope os vasos, e com isso não há fluxo de seiva ou de água, e a planta murcha, e uma vez o fungo presente, a planta morre. Compare a diferença, né? Essa descoloração é típica do fusário, né? Essa coloração alaranjada, e aqui em relação à planta sadia, não apresenta o sintoma do fusário. O que a Embrapa tem feito nesse sentido? Além de tentar desenvolver cultivar para resistência a esse fungo, a Embrapa também tem trabalhado com a variabilidade que ele tem disponível no banco de hemoplasma. Isso aqui são espécies silvestres de maracujá. A gente só conhece o maracujá nosso, que é esse aqui o amarelo, esse aqui o alata, que muitas pessoas conhecem. Mas existem várias espécies diferentes de maracujá e a gente usa essa variabilidade para selecionar material que seja resistente para uso em cruzamento ou como porta-enxerto. Então, na literatura também já existem vários relatos desse maracujá como resistente, o alata, o giberte, o nítida e fétida são os principais, que são mais abordados, apesar de existir outras, tá? Então, o processo de enxertia é muito simples. Você seleciona a sua cultivar, que você tem interesse, seleciona o seu porta-enxerto, faz uma agafagem, né? Uma cunha aqui, com um estilete, corta a região de enxertia, faz um corte e coloca a sua cultivar copa que você tem interesse, sendo que o porta-enxerto é o seu material silvestre resistente. O processo pode envolver a região de enxertia, você pode usar fita crepe, grampo de enxertia e até aquele mesmo grampo de cabelo. Esse grampo de enxertia, em termos práticos, é o mais interessante, porque ele é rápido, o processo é muito rápido para você envolver essa região de enxertia. E a taxa de pegamento da enxertia chega a mais de 90%. Aqui a planta com 15 a 20 dias, e a planta com 60 dias pronto para ir para campo. Aqui a planta em campo, né, mostrando que em campo o fungo não mata, né? Aqui uma planta não enxertada e uma planta enxertada mostrando que realmente sobrevive ao fusário. Aqui uma área de produção, material enxertado e não enxertado, você vê que em termos de vigor não tem uma modificação marcante, mas aqui merece uma ressalva. Existe uma interação muito forte entre o porta-enxerto e o local que você está testando. Já testamos esse material aqui nas condições da Bahia e a gente percebeu uma modificação muito grande em termos de vigor. Em relação aos caracteres físicos e químicos do fruto, não tem modificação, tá? Não tem alteração. Aqui uma área de produção em Mato Grosso, feito com material enxertado, então já existe relato aqui no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, de área de produção, justamente porque não tem chance, o fungo está lá no solo. Se você não utilizar ou material resistente ao fusário ou um porta-enxerto resistente, você não vai conseguir produzir mais maracujá naquele local. Então, a gente vai entrar agora para a parte 2 do curso, que seria a polinização do maracujá, tá? Então, no maracujá, gente, uma coisa que é bem importante, eu vou destacar, tem várias estruturas, nomes diferentes, mas para vocês eu vou focar em 3 partes, em 4 partes principais, né? Essa aqui, que é o estigma, que é a parte feminina, as anteras, onde tem aderido seus grãos de pólen, aqui uma ampliação de 1 grão de pólen para vocês visualizar como, que é a característica do grão de pólen de maracujá. Essa aqui é a parte masculina. Aqui é o ovário que vai desenvolver após a fertilização no fruto. Dentro do ovário, você tem vários pontinhos brancos. Se você abrir um ovário, você vai ver que tem vários pontinhos brancos que a gente chama dos óvulos, que esse óvulo, quando fertilizado, vai dar origem às sementes, e envolvendo as sementes, a gente tem a polpa, tá? Então, como é que ocorre o processo de polinização? Então, o grão de pólen é depositado no estigma, esse grão de pólen, ele germina por dentro dessa estrutura até fertilizar os
óvulos. Então, cada grão de pólen fertiliza um óvulo diferente. Então, já dá para entender, colocar em mente o seguinte: quanto mais grão de pólen depositado aqui, maior a quantidade de óvulo fertilizado e, consequentemente, você vai ter maior peso do fruto e maior rendimento de suco. Então, o processo de polinização ele não pode ser desprezado, em hipótese alguma, em um cultivo de maracujá. É o processo mais importante, que é o que vai te dar um retorno financeiro, tá? Então, quanto mais pólen, mais óvulo fertilizado, maior quantidade de semente, maior tamanho do fruto, maior peso do fruto, tá? Então, qual é a característica do grão de pólen de maracujá? Então, quem trabalha com maracujá e passa a mão aqui vai perceber que o grão de pólen ele é pegajoso, ou significa que o vento não consegue realizar a polinização do maracujá, que esse pólen não é transportado pelo vento, tá? Ele é pegajoso, grande e com alta umidade, tá? Essa alta umidade do grão de pólen, ela influencia em alguns aspectos que eu vou passar em seguida, tá? Então, como é que ocorre a polinização do maracujá? Isso é um ponto também importante. Suponha que você tem uma planta de maracujá aqui, eu estou chamando de planta 1 e a planta 2. Se você pegar o pólen dessa planta e polinizar a parte feminina, não haverá formação de fruto, porque o maracujá é uma espécie que a gente classifica ela como alógama e autoincompatível. O que é auto? Significa se você pegar o pólen dela, da própria planta, e passar no estigma dela, não vai haver fertilização de óvulos e, consequentemente, não haverá formação de fruto. E no dia seguinte, todas as flores polinizadas elas vão abortar, tá? Por outro lado, se você pegar o pólen da planta 1, levar para a planta 2, e da 2 a 1, haverá formação de fruto. Então, a condição mínima para que você tenha a formação de fruto é que você tenha pelo menos 2 plantas diferentes dentro do pomar, né? É claro que isso para efeito de ilustração. Como você planta a semente, então cada semente é um indivíduo diferente, então a variabilidade é alta. Porém, veja, você vai realizar a polinização do seu pomar. A flor do maracujá, ela abre de 11 a meio-dia, dependendo das condições de clima. Quanto mais quente, mais cedo ela vai abrir. Então, ela vai abrir, tá? Mas se no momento que a flor já estiver toda aberta, o estigma curvado, e vir uma chuva naquele período, uma chuva intensa e constante, e você for realizar a polinização mais tarde, não vai haver formação de fruto, ou a taxa de pegamento será muito baixa. Por quê? Como eu falei antes, o pólen ele é grande e tem bastante água no seu interior. Então, se ele recebe mais água, o que acontece? Ele vai hidratar, vai crescer de tamanho e vai estourar. Então, esse pólen aqui fica inviável para a realização da polinização de uma condição com alta umidade, como a presença de chuva no momento que a flor já está aberta. Uma outra condição é essa. Você tem uma temperatura elevada, a umidade relativa abaixo de 30%, abaixo de 40%, 30%, com ventos quentes. Então, o que acontece? Esses ventos quentes e baixa umidade relativa fazem o quê? O pólen tem bastante água no seu interior. Como o ambiente externo tem pouca água, ele começa a perder água para o ambiente. Consequentemente, o pólen ele vai murchar, tá? Vai ficar murcho, e você percebe, você passa o dedo, ele é farinháceo, ele não fica tão pegajoso. Então, nesse momento, se você for realizar a polinização, vai ter uma taxa de pegamento muito baixa e muitos abortos de flores, quando a umidade relativa do ar estiver muito baixa. Aqui, mostrando aqui uma flor em formação com baixa, com formação de flor, uma flor estéril, né? A tendência é isso aqui abortar quando as condições de alta temperatura, ventos quentes, né? E baixa umidade relativa. Como que é feita a polinização do maracujá? Ela é feita tanto por um inseto conhecido como mamangava ou a polinização artificial. O mamangava, ele, como a gente sabe, ele vai
visitando as flores, e nesse processo de visita na flor para pegar o néctar, ele vai passando o pólen de uma planta para outra. Então, ele já faz aquele processo de mistura de pólen de várias plantas diferentes e vai realizando a polinização. Aqui uma ilustração mostrando como, olha que o dorso dele aqui está cheio de pólen, esses pólen aqui é de várias plantas diferentes. No momento que ele vai rodando para pegar o néctar, ele vai encostando o dorso aqui no estigma e vai deixando o grão de pólen. Tá? Aqui um trabalho de um colega, o Raul, da Embrapa Agrobiologia, que tem um maracujá com a tefrósia, né? Então, a tefrósia, ela atrai bastante mamangava para o local que ela está presente, e o maracujá cresceu aqui por cima da tefrósia. Veja aqui, sem realização de polinização manual, que há uma alta frutificação, justamente pela essa atração das abelhas polinizadoras. Então, qual é a vantagem da polinização por mamangava? Custo zero, né? Você não vai precisar pagar, né, mão de obra para realizar. Porém, em grandes áreas, ela não é tão eficiente, porque o mamangava ela tem a quantidade de flor que atende a ela. Então, ela não vai conseguir polinizar acima de 2 hectares, 3 hectares. Nesse caso, você quer ter alta produção, você tem que complementar, mesmo com a presença do mamangava, com a polinização artificial. Então, para manter essas mamangavas, é importante manter a vegetação nativa ao redor do plantio, manter tronco de árvores mortas, que é onde ela faz o ninho e fica ali presente, e plantio de plantas atrativas, ao inseto adaptado ao local. A exemplo de plantas que atraem mamangavas, tem a crotalária, a caça, a chuva de ouro, entre outros. Esse aqui é um problema que ocorre no maracujá quando a região, a planta floresce, mas a mata nativa não tem flores para as abelhas explorar. Então, ela vem toda para o maracujá, né? Geralmente um período mais seco, verão intenso, né? Então, o que acontece? Essas abelhas, elas não são eficientes para a realização da polinização. Pode até colocar algum pólen aqui, mas não é eficiente como o mamangava. Então, o que acontece? Ela rouba um pólen. Nós, essa antera aqui, totalmente limpa, sem nenhum grão de pólen. Ela carrega o grão de pólen, porque ela se alimenta disso aqui com uma fonte proteica, tá? Quando o mamangava vem visitar a flor, né, não encontra grão de pólen. Tá? Mostrando aqui, sem grão de pólen. O mamangava aqui visitou uma flor que as abelhas, a Apis mellifera, passou. Você nota que o dorso do mamangava aqui, que é onde tem vários pólen, não tem nenhum pólen aderido, justamente porque o mamangava já carregou. Nesse caso aí, a polinização artificial, se você deixar a abelha chegar primeiro, você também não vai conseguir realizar, porque você não vai ter o grão de pólen para poder polinizar as flores. Tá? Quais são as estratégias? Aqui uma ilustração para vocês verem a quantidade de abelha que visita para poder roubar o flor. Antes da flor abrir, ela já está invadindo e pegando o grão de pólen. Então, quando o mamangava chega, já não encontra mais pólen para a realização da polinização. Então, qual é a estratégia que a gente sugere nessa situação? Você pode coletar ou proteger, tá? Quando o botão floral estiver com essa característica, assim, nesse dorso aqui, aparecendo detalhes, né? Um detalhezinho branco significa que a flor vai abrir naquele dia, tá? Então, você coleta esse no ambiente fresco da casa e realiza a polinização após a saída das abelhas. Então, a abelha ela chega intensamente no momento da abertura da flor. Depois que ela pegou o que ela tinha, ela diminui a população dentro da área e você vai e realiza a polinização artificial. Então, você pega as anteras, coloca em um baldezinho, suja os dedos e realiza a polinização artificial. Tá? A polinização artificial, que a gente chama de polinização realizada pelo homem, né? Então, ela é recomendada sempre para complementar a polinização pelo mamangava, e também tem locais que não existem os mamangavas, principalmente em regiões de agricultura pesada, que o uso de produtos químicos acaba eliminando esse importante inseto polinizador, né? Devemos sempre preservá-los, né? E quando você quer aproveitar o máximo de florada, lembrando que a flor do maracujá ela abre em um dia, no outro dia uma nova flor, porque ela só fica aberta um dia, tá? Então, você tem que realizar a polinização naquele momento em que a flor se abriu,
que ocorre aproximadamente de meio-dia até 1h da tarde, né? Como eu falei, dependendo das condições de clima, quanto mais quente, mais rápido. Quando o estigma estiver totalmente curvado, tá? Então, assim, uma mulher, 3 mulheres conseguem atender 1 hectare perfeitamente, até 2 mulheres bem treinadas conseguem realizar a polinização. Como é que é feito? Você vai chegando no pomar, você vai passando os dedos nas anteras e vai sujando de pólen de várias plantas diferentes. Então, você pode descer na linha polinizando as flores ou em zigue-zague, tá? Para realizar a polinização. Como é que é feito? Então, quando o estigma estiver totalmente curvado, aqui só foi feito para ilustrativo, para você entender, o estigma ainda não desceu completamente, mas esse estigma vai ficar no mesmo plano que as anteras, tá? Então, você tem as anteras aqui cheias de pólen, passa a mão delicadamente. Nesse processo, a mulher ganha pela delicadeza no processo de realização em relação ao homem, né? Em eficiência. Então, você suja o dedo de pólen e o seu pólen, a mão suja com vários pólen de plantas diferentes, você vem e passa no estigma. Aqui mostrando o estigma cheio de pólen. Quanto mais pólen, maior o tamanho do fruto, maior o rendimento de suco. Tá? Aqui a planta polinizada. Então, com 60, 70 dias, essa flor que foi polinizada já terá o fruto pronto para colher. Na colheita, você pode comercializar em caixas, tá? Caixas desse tipo aqui. Caixa plástica de papelão aqui, que são frutos selecionados com os padrões aqui, que pode variar de 4A, 3A, 2A a 1A, 1A sendo inferior, e o 4A e o padrão superior. E frutos maiores têm um preço mais elevado, né? Então, aqui é uma situação aqui da Bahia, né? O produtor vendendo, entregando lá na CEAGESP em São Paulo, ele consegue vender por R$ 2,80 o quilo do fruto, no padrão super, e de 3A a 4A por R$ 2,20, né? O comprador indo pegar na roça, né? O preço variou de R$ 1,50 a R$ 1,80. Claro, aqui, gente, esse valor R$ 1,80 é para frutos, né? No padrão inferior, tá? Então, quem quer produzir maracujá deve colocar em mente o seguinte: você tem que atender essas janelas aqui, que é a janela onde você tem os maiores preços pagos pelo fruto no mercado da CEAGESP, né? Que é um dos principais compradores, que é o mês de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. É onde os preços pagos, porque a oferta de frutos é menor, né? Mas a demanda está alta, então você consegue um preço melhor pelo quilo de fruto vendido, tá? Como é que você consegue isso? Você estando em uma região, conhecer o clima da região, planejar o plantio para que a produção ocorra nesse período, tá? Então, gente, esse aqui é o cenário dos polos de produção de maracujá. Os principais polos de produção de maracujá no Nordeste estão nessa região semiárida. Olha, essa região aqui, aparentemente, a gente olha assim, parece que não tem vida, mas o produtor é um guerreiro, né? Ele consegue modificar essa paisagem, né? Com a presença de água, e consegue produzir com frutos de alta qualidade, como ilustrado na imagem ao lado. Tá? Então, gente, grato pela atenção de vocês. Meu contato é onildo.nunes@embrapa.br. Vocês podem passar um e-mail, qualquer coisa. Será um prazer atender vocês.